vídeo a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. Bem, meio que saiu o novo teaser de Vingadores Doomsday, ou eu acho que como vai ficar conhecido no Brasil, Vingador Destino ou Doutor Destino. E eu acho que é interessante que o primeiro teaser é focado no Steve Rogers do Chris Evans. E isso tá levantando um debate na internet sobre... Tá, mas o Sam Wilson não devia ser o novo Capitão América? Será que eles estão realmente substituindo novamente o Sam Wilson sem ter dado nem uma chance direito pro cara brilhar? Eu tenho algumas opiniões sobre isso. Começando pelo Sam Wilson Capitão América. Não funcionou como a maioria gostaria que tivesse funcionado. Isso a gente tem que pelo menos admitir. Sam Wilson é um bom Capitão América? É. O ator é bom. Eu gosto do Anthony Mackie. E eu acho que ele tem carisma e ele tem uma seriedade boa pro personagem. Porém, é inegável que os dois projetos no qual ele foi principal até o momento não vingaram tão bem. Que é Capitão América 4, né? E a série Falcão e o Soldado Invernal. Mas eu entendo um pouco da preocupação de certa parte do público de estarem tentando se desfazer do personagem. Porém, todavia, primeiramente a gente não viu o filme. A gente não sabe se o objetivo é realmente trazer de volta o Steve Rogers. Ninguém sabe disso, cara. A história desse filme é um mistério, tipo... Por que demônios? O primeiro teaser do filme é focado no Steve Rogers carregando uma criança que pode ser tipo filho ou filha dele. Como isso se linka ao restante das histórias? Como isso se linka ao Doutor Destino? Tipo, será que ele ter feito uma criança no passado danificou tanto a linha do tempo que simplesmente ferrou com o multiverso? Entende o que eu tô dizendo? Então, eu acho que é muito cedo pra presumir que você tem total ciência do que eles estão fazendo no filme. Eu acho que é muito, muito cedo. Talvez o Steve Rogers seja até participação especial. Talvez ele morra no início do filme. Ninguém sabe, cara, qual que é a premissa do negócio. Sem contar que existia um rumor que ele não faria o Capitão América. Ele faria um personagem chamado Nômade. E Nômade, ele é um personagem dos quadrinhos que ele vem de quadrinhos bem antigos, que ele é um Capitão América alternativo. O verdadeiro Capitão América, Steve Rogers, estava preso em algum lugar, se eu não me engano, na época que os quadrinhos estavam sendo publicados. E Ian Rogers, que é um filho adotivo do Capitão América, que na verdade é filho do Zola, que é um inimigo do Capitão, ele adota esse manto de Nômade. Eu não acho que vai acontecer igual nos quadrinhos, não. Eu acho que o próprio Steve Rogers vai ser o Nômade, porque Nômade significa alguém que fica se mudando, não tem uma moradia fixa, por assim dizer. É uma pessoa que fica viajando muito. Então não precisa pensar muito para saber que provavelmente Steve Rogers vai ser alguém que vai ficar perdido entre as timelines. Provavelmente atrás do filho que vai ser levado pelo Doutor Destino. A razão pela qual o filho vai ser levado, eu não sei. Mas eu acho que seria o único jeito de linkar a história é que essa criança é muito importante pro Doutor Destino. Ou o próprio Steve Rogers, ele é uma variante que não devia existir e o Doutor Destino precisa matar o Steve Rogers. Então o Steve precisa fugir. E isso faz com que ele viaje de linha do tempo em linha do tempo. Eu acho que eles vão usar o personagem Nômade com esse objetivo. Tipo, Steve Rogers é um nômade porque ele fica fugindo de linha do tempo em linha do tempo. Eu não acho que vai ser tipo assim o nome de herói dele. Provavelmente vai ser do que o próprio Destino vai chamar o Steve Rogers, um nômade. E eu acho que ele vai ter o uniforme de capitão, mas que vai ser todo destroçado e fudido, sabe? Quase irreconhecível. E eu acho que ele vai ter uma participação, apesar de sólida,
não tão grande quanto as pessoas imaginam. Então, eu acho que as pessoas podem se aquietar, porque eu tenho quase certeza de que Sam Wilson é e vai continuar sendo o Capitão América, inclusive nesses 2 filmes dos Vingadores que se aproximam. Eu acho que as pessoas são presunçosas demais com as coisas. Entendo que, em questões de mercado, trazer o Steve Rogers de volta é a melhor coisa, porque eles precisam de dinheiro. Mas eu acredito que eles vão fazer isso de uma maneira que não danifique nenhum lado, sabe? Que Sam Wilson continue como Capitão América, mas o Chris Evans de alguma forma retorne para o universo. Dá pra ter as duas coisas. E tem outra coisa também. Eu sou obrigado a comentar que... Desculpa, povo do Twitter, mas quando era pra apoiar a série Capitão América e Soldado Invernal e apoiar o filme, que era o Capitão América do Sam Wilson, a maioria de vocês não foram fazer isso. Vamos ser honestos aqui. A maioria ficou em casa, a maioria viu em HD Can, não é? Então, eu sei que não é certo, mas isso com certeza dá uma justificativa pra Disney voltar a substituir o ator. Então, vamos largar um pouco da hipocrisia, tá? Enfim, era isso que eu tinha pra comentar sobre o assunto. Só aquietar os ânimos da galera. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo.